Olá você, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do Clique Ali, professor Vinícius Faria. E hoje nós vamos falar um pouco sobre proteção de estação de trabalho. Tá? Nós vamos adentrar nessa temática de segurança, né, da informação, mas vendo agora o aspecto de como que a gente se protege de todas as ameaças virtuais, né, que a gente tem aí no sistema computacional. Se você não assistiu nenhuma aula ainda de ameaças virtuais, clique logo acima aí e vamos nessa. Pessoal, é o seguinte, quando nós falamos de vírus de computador, nós temos uma facilidade e uma vulnerabilidade muito grande por meio da questão do controle de dispositivos USB. Né? Primeiro vamos entender o que é o dispositivo USB. Né? O USB é Universal Serial Bus. Universal Serial Bus é um barramento que foi criado para padronizar todos os tipos de conexão no computador. Então, ele facilita o acesso de conectar periféricos. Teclado, mouse, fone de ouvido, pendrive. E o pendrive é o principal responsável pela contaminação por vírus, principalmente os worms, que é uma categoria de vírus que a gente já estudou, que ele se propaga muito facilmente, né? Então, quando você coloca um pendrive no computador, o Windows tem um recurso chamado reprodução automática, que nas nossas aulas anteriores eu falei para desativá-la, né? Porque a reprodução automática, o vírus para ele se instalar no computador, ele tem que rodar, tem que ser aberto um programa no qual esse código malicioso está nele. E esse auto-run, essa reprodução automática, ela ocorre no Windows para facilitar a visualização de arquivos. O que é isso? Quando coloca um pendrive no computador, logo aparece uma janela falando se você quer exibir fotos. Né? Isso acontece também no celular, quando a gente pluga, né, no USB no sistema operacional Windows, por exemplo. Então é muito importante a gente deixar desativado esse recurso de reproduzir automaticamente conteúdos de mídias. Né? Pendrive é um modo que a gente tem que ter muito controle mesmo. Algumas instituições, elas desativam por padrão o uso da porta USB dos computadores. Então, por exemplo, um operador de um terminal de um banco pode ter seu terminal bloqueado às portas USB. Vamos imaginar assim. Então, ele não pode usar pendrive, ele coloca e não reconhece, não roda nada. Então, existe uma forma de controle. Primeira forma, configuração do Windows. No painel de controle tem como eu configurar a reprodução automática. Se você clicar no seu computador em iniciar e você escrever reprodução automática, você vai verificar que o seu está ativo. Ele reproduz automaticamente pendrives, então isso é uma vulnerabilidade. Outra forma é segurar o Shift. Quando você segura o Shift, que é aquela tecla que faz o maiúsculo, tá? Para quem usa celular não está habituado com o computador. O Shift é aquela tecla que faz maiúsculo. Então, quando você segura ela apertada e encaixa o pendrive, você também faz com que não rode a execução automática. Tá? É uma forma, também um atalho, então eu já estou passando para vocês isso aí. E outra forma é desativar de vez a porta USB e só ativar conforme for necessário. Então, o controle do dispositivo USB, no contexto da segurança da informação, ele tem que ser restrito. Né? A empresa tem várias formas de trocar informação, por meio do Google Drive em nuvem, por meio da própria rede, compartilhando pastas compartilhadas na rede. Por que usar pendrive? Normalmente a gente usa o pendrive para retirar e colocar informações. E até tem informações da empresa que a gente não quer que saia por meio de pendrive, né? O usuário carregar os dados para fora da empresa. Então, existe essa forma de controle e por isso que eu trouxe essa temática aqui, que ela é bem rapidinha. Esse vídeo ainda vai ter o hardening. O hardening é um pouco maior, é mais amplo. É uma temática nova que eu estou verificando, assim, poucos lugares a gente verifica em concurso público, processo seletivo, provas em geral. Esse tema é mais novo, é um termo em segurança bem novo e a gente vai falar um pouco sobre ele, tá? O hardening. O hardening, as informações que eu tirei, eu deixei o link aqui para vocês, depois eu coloco na descrição do vídeo também. Esse link, esse conteúdo, ele é formulado pelo programa Internet Segura do NICBR, tá? O NICBR, ele é um núcleo de informação e coordenação do ponto .br.
é a entidade responsável pela internet no Brasil. Então, eles têm vários núcleos, vários grupos que estudam os mais variados temas. Então, eu recomendo vocês procurarem ele como referência, porque eles também analisam todos os ataques cibernéticos no Brasil, então eles compreendem bem o contexto do que está acontecendo quanto a ameaças virtuais. Então, por isso que eu trouxe essa referência, e como o texto está na íntegra do site, eu estou colocando a referência para vocês depois poderem estar consultando e fazendo anotações, porque às vezes não vai ficar muito bom aqui para vocês, ok? Então, vamos entender o que é hardening. O que é hardening? Então, hardening são técnicas que a gente usa num contexto geral, são maneiras que a gente encontra de endurecer o ataque, de resistir a ataques, de minimizar, mitigar os riscos que a gente tem contra essas pragas todas, contra a invasão. Então, são técnicas, são políticas de segurança, é um conjunto de coisas. Mas a gente separou, eu separei aqui para vocês, é um conjunto de ações que, quando elas são feitas de forma correta, ela diminui muito o risco, tá? Então, um gestor de redes, isso aí é mais relacionado com a gestão, o gestor de redes, de computadores. É mais da minha área de formação, que sou cientista da computação, é mais da área dos profissionais de TI. Porém, como envolve o usuário, existe o comportamento do usuário. Lembra da questão da engenharia social? Né? Então a gente tem a questão do usuário, ele importa muito. O usuário ele é muito responsável por fazer com que as coisas possam dar errado numa rede. Né? Como ele se comporta frente ao computador pode pôr em risco todo o sistema. Então a gente costuma fazer o quê como profissionais de TI? Mitigar todos os riscos, fazendo configurações, fazendo diversas coisas. Então é o aprimoramento, né, de toda essa infraestrutura de rede de computadores, servidores, equipamentos e tal, na forma que a gente vai fazer o quê? Endurecer o ataque que pode acontecer na empresa, tá bom? Então, segundo o NICBR, né, o hardening envolve a autenticação do usuário, sua autorização de acesso, manutenção de registro de visitas e auditorias, técnicas de acesso. Envolve também a manutenção de registros, enfim, tem um monte de coisa. Eu separei aqui para vocês, para a gente conversar, sobre quais são as questões que são envolvidas. Meio na prática, para vocês entenderem melhor. Mas como assim? Tá? O que eu posso fazer? Como que eu aplico o hardening numa empresa? Porque pode aparecer num processo seletivo, num teste, num concurso, as questões da seguinte forma: faz parte do hardening e coloca lá um tópico que eu vou falar para vocês aqui, um aspecto. Então eu acho que o hardening é bem interessante ver com bastante cuidado, tá? Então nós vamos observar, eu acho que é o tema mais difícil aí da parte de segurança da informação. O tripé da segurança da informação, que a gente já falou sobre ele vai entrar aqui. O hardening vai sempre atender esse tripé da segurança da informação que a gente falou lá atrás. E o hardening vai ter várias formas de endurecimento em aspectos de usuário, do acesso, de controle do usuário, do que ele fez, do sistema, da configuração do sistema, da configuração de aparelhos. E isso que eu vou trazer para vocês, e eu vou tentar aliviar, né, esses termos técnicos que nós vamos ver agora a seguir, tá bom? Então eu vou colocar uma tela cheia aqui para ficar mais fácil. Pessoal, então assim, das características da aplicação do hardening é voltada a analisar como funcionam as autenticações. Cuidar quanto à autenticação. O que é autenticação? Eu garantir que é autêntica a pessoa que está usando, a identidade daquela pessoa que está usando o computador, tá? Então é a garantia que aquela pessoa, aquela entidade, aquela empresa, ela está autenticando num determinado ambiente. Então, para isso, para a gente cuidar de autenticação, cada pessoa, cada operador, cada funcionário, estagiário, terceirizado, eles devem ter seu próprio usuário de acesso.
tá? E aqueles que não estão mais presentes na empresa devem ter seus acessos desativados. Por exemplo, contas antigas, pessoas que saíram de licença médica, um afastamento sem vencimento de 2 anos. Isso acontece muito no setor público, né? Então nós temos direito a gente pode pedir um afastamento, uma licença sem remuneração por 2 anos, sem perder a estabilidade. Nesse caso, o funcionário ele vai ficar afastado muito tempo. Por que eu vou deixar um usuário ativo? Eu posso desativar. Eu não preciso excluir a conta, eu desativo. Eu posso apagar contas de pessoas que já foram demitidas, que já desligaram da empresa, porque isso são fatores de risco, esses usuários ociosos, certo? Ali fala o seguinte: uma única conta padrão de administração não deve ser utilizada por usuários diferentes. O que é isso? É você ter conta de administrador também individualizada, para saber qual administrador do sistema de rede está fazendo as operações na rede, porque também o responsável pela rede, ele depende das permissões para outras pessoas operarem o sistema, né? Num nível maior. Então, às vezes, o gerente de uma agência bancária tem a senha de administração, né? Então, não pode passar essa conta para outros usuários, né? O acesso padrão deve ser utilizado somente para backup e emergência. Então, assim, quando a gente precisa de um acesso mais amplo ao computador, são acessos a nível de administração, a gente tem que pensar o que ele vai poder fazer com esse acesso privilegiado. Então a gente passa só questões importantes, que é o backup, que é alguma atualização, alguma coisa de emergência, né? Outra coisa que fala, que o NIC-BR coloca, que é eu diria isso aqui como políticas de segurança, tá? São questões mais políticas que você pode documentar também numa empresa. São regras que têm que ser definidas e têm que ser seguidas. As senhas de acesso devem ser fortes. Então, o que seria uma senha forte? Uma senha forte seria uma senha que a força bruta não possa quebrar. Como assim? Uma senha forte é uma senha que não exista em nenhum dicionário. Quando eu falo dicionário, pense no dicionário português Brasil mesmo. Vamos pegar aí. Vamos entender o que é o dicionário de ataque de força bruta. Eu falei sobre força bruta já com vocês. O ataque por força bruta, ele joga palavras. Você cria um arquivo de texto e inclui várias palavras. Então, eu posso pegar o dicionário Aurélio, colocar todas as palavras que existem no dicionário português, pegar todos que existem no inglês, todos que existem no espanhol, pegar vários nomes de pessoas em português, então uma lista de nomes de pessoas. Então, eu posso criar, os hackers, eles criam um dicionário gigantesco de palavras. Inclusive, eu posso escrever amor com 4M0, né, R, por exemplo. O 4 é o A. Então, os dicionários, até isso ele faz. Ele até faz algumas trocas lógicas, letras por números, I por 1, O por 0. Então, ele tem muita palavra. E senhas padrões de diversos equipamentos. Por exemplo, vocês têm um roteador na casa de vocês, tem uma senha padrão. Admin, Epic Router, admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tudo isso existe no arquivo de texto e ele fica jogando sem parar até encontrar. Então, uma senha fraca seria uma senha que existe no dicionário. Isso é uma senha fraca. Eu escrevi paixão. Pronto, é uma senha fraca. Mentira, é uma senha fraca. Carro, qualquer substantivo, qualquer adjetivo, senha fraca. A senha forte é você usar letras, números, símbolos, maiúsculo, minúsculo. Isso é senha forte. Por quê? Porque eu não consigo criar essas possibilidades dentro de um dicionário de palavras. Aí se torna impossível criar. Aí o ataque ele tem que ser por força bruta, mas que vai fazendo concatenação de caracteres. E quando você coloca um conjunto de maiúscula, minúscula, as possibilidades elas ficam tão grandes. O arranjo que a gente chama, que é matemática e sabe, o arranjo que a possibilidade de combinações é tão grande que nenhum sistema computacional vai conseguir quebrar.
E vai demorar milhares de anos para concatenar tudo possível. E quanto maior a senha, mais difícil de quebrar ainda por força bruta, porque daí tem que ser muita combinação. Uma senha numérica é muito fácil de quebrar, de 6 dígitos, por exemplo. Porque o programa, ele vai fazendo assim, ó, 00001, 000002, e ele vai até o 999999. Isso o computador faz tranquilo. Então uma senha de 6 dígitos numérica é fácil de quebrar. Programas quebram, tá? Então senha forte é isso. Eu queria que vocês entendessem, porque isso é importante. E outra coisa, muita gente anota a senha, esse é um erro muito grande, em arquivo de texto, né? Então aqui nós temos aqui, não anotar senhas armazenadas em texto puro. Quando se diz texto puro, é porque a pessoa que escreveu, ela escreve tecnicamente. Nós da área já entendemos o que é isso. O que é texto puro? É anotar em forma de texto, porém sem nenhuma função de criptografia, função hash. Então é assim, sem nenhum algoritmo criptográfico. Nós vamos falar sobre criptografia mais para frente, mas criptografia é embaralhar as palavras, né? Então assim, não guardar a senha. Se minha senha é cachorro, eu não vou guardar como cachorro, eu vou rodar um programa, ele vai criptografar, esse cachorro vai virar assim, 7D487897. E do outro lado, quando eu rodar de novo esse programa, ele quebra a senha. Se alguém roubar, ele não consegue visualizar o que estava escrito. Isso é criptografia, tá? Assim, de forma bem de qualquer jeito. Outra questão é a autorização, tá? Então, quando a gente fala de autorização, nós estamos levando em conta o quê? Você poder diferenciar acessos. Quem tem permissão a acessar o quê? Quem tem permissão para acessar equipamentos? Quem tem permissão para acessar serviços? Quem tem permissão para formatar, instalar programas? Isso são autorizações. Então, as autorizações, ela diz respeito às permissões que os usuários têm, os privilégios que eles têm de acesso a sistemas, de acesso à rede de computadores, né? Então, isso pode ser feito definindo níveis de permissões, grupos. Grupo aluno pode acessar a pasta materiais de aula. Grupo professores pode acessar a pasta material de aula e a pasta de segunda chamada e de acompanhamento de aluno, não sei. Então, autorização diz respeito às permissões. As permissões que nós damos aos usuários. Diante disso, tendo usuários que utilizam sistemas computacionais, né? A gente tem esse conjunto de coisas. Existe um outro fator muito importante em segurança. Ele se chama auditoria. A auditoria é uma característica que nós temos de poder fazer o quê? Armazenar o que acontece na rede, né? Manter registro do que os usuários fizeram com a permissão que eles tinham, que pastas eles acessaram, quais arquivos eles excluíram, que sistema ele acessou, né? Então são registros de ações dos usuários nos sistemas. Então a gente pode fazer várias classificações, a gente chama esses arquivos que registram, olha que interessante. Tudo que você faz numa rede de computador deve ser guardado. Guardado como? São arquivos pequenos que a gente chama arquivos de log. Quando fala log, pensa assim, é um arquivo que guarda o que foi feito, as ações, o que aconteceu no sistema. Então eu vou lá, cadastrei um novo cliente no banco, coloco lá, senhor João da Silva, tal, aí vai aparecer lá que o funcionário Vinícius Faria cadastrou João da Silva às tal horas, tal dia. Isso está tudo em arquivo de log. Se um dia precisar auditar o que eu fiz, quando eu fiz, quem eu excluí, quem eu dei crédito, eu consigo por meio dos arquivos de log. Então ele garante o quê? A segurança. A auditoria é muito importante para a segurança. Então quando a gente vê na imprensa, por exemplo, quebra de sigilo telefônico. A quebra de sigilo telefônico só acontece porque tem sistema de log. A gente sabe que as empresas têm que manter esses arquivos por um período legal. Então,
tudo que a gente faz na internet, sites que a gente acessa, tudo que a gente faz fica guardado em servidores, em arquivos de log. Se de repente vier uma investigação sobre mim e falar assim, nós queremos a quebra do sigilo telemático, né? Telefone, telemático é o quê? Ele quer saber, para todo mundo que eu liguei com o meu número, vai ter um registro do log, quando e para quem eu liguei. Ele quer saber quais sites eu acessei. O servidor de internet que me provém a internet, ele vai ter arquivos de log de todos os meus acessos na internet. Dá para ver tudo que eu pesquisei na internet. Isso é muito utilizado em investigações, né, de crimes. Então, é muito interessante. Mas dentro da empresa, essa questão da auditoria de log não é só o que o usuário fez, o que um vírus fez. Porque ele pode trazer informações e avisos críticos também do sistema. Por exemplo, seu computador pode falar assim, antivírus desatualizado. E você colocar, lembre mais tarde. Então, esses avisos também podem ser guardados em log. E o administrador da rede, ele analisa isso, os avisos, por exemplo, fala, meu Deus, eu tenho que urgente atualizar os antivírus dos computadores da agência de tal lugar, do Banco do Brasil, de tal lugar. Por quê? Porque está informando que está desatualizado, tá? Então, auditoria, ele permite auditoria. Eu consigo saber tudo que foi feito na rede. Se alguém gravou, eu sei quem gravou e que hora e quando, né? Isso garante segurança, tá bom? Acesso. A questão do acesso, deixa eu deixar a tela cheia aqui, né? Quem vai ter acesso aos equipamentos de rede, né? Como que vai ser essa parte de acessar os recursos de rede, né? Então, isso daqui está mais relacionado. Eu vou pegar a parte que não é tão técnica, que é a parte voltada que para vocês faz mais sentido, no nível que não é técnico, né? Informática, que não é da TI. Então, assim, como que são os procedimentos de acesso aos equipamentos na rede? Por que essa preocupação de acesso? Acesso a equipamentos de rede. Isso aqui é mais da gestão, tá? Quando eu instalo um roteador, quando eu instalo um MikroTik, por exemplo, que é um firewall, que a gente vai falar sobre firewall mais para frente. Quando eu instalo servidores em rede, eu preciso acessá-los remotamente, porque eu não posso ficar me deslocando até a sala do servidor para ficar mexendo. Às vezes nem estou na mesma cidade. Então ele fala sobre isso, que você evitar protocolos, que a gente falou que é protocolos, regras de segurança que são inseguras, como Telnet, FTP, HTTP. Aí ele dá alguns exemplos de programas inseguros. Vocês não precisam anotar nada disso, tá? Eu só estou explicando por quê. Porque vocês vão perceber que existe também uma vulnerabilidade nos equipamentos de rede que podem ser exploradas. Então aqui eles falam sobre isso. E é interessante porque eles acabam trazendo aqui informações que fala sobre como que eu, como administrador, quando coloco lá uma tela de acesso a um roteador, eu deixo somente login e senha? Não, eu posso deixar um aviso, o acesso não autorizado serão monitorados, investigados e entregues às autoridades responsáveis. Então aqui ele fala mais sobre essas questões. Então o acesso diz respeito a acesso, pode anotar, a equipamentos de rede. Tudo que tem aí é técnico, não é para vocês assim na área, na questão do usuário. Então não adianta eu ficar explicando sobre MikroTik, roteador, mas sobre firewall mais para frente eu falo, porque é importante. Registros. Então aqui fala assim, aquela questão dos logs da auditoria é assim, como que eu posso auditar? E aqui fala o seguinte, você tem que registrar tudo em log, né? Você tem que ter separado o nível de criticidade das informações, não guardar log. Os equipamentos de rede, eles produzem logs, tá? Roteadores, por exemplo, um roteador Wi-Fi, um roteador comum. Então, assim, eles falam também para não guardar log de maneira insegura. O log, ele guarda ações do usuário, só que o log também pode trazer informações para um hacker. Então, aqui é uma preocupação sobre
como que vocês devem guardar o registro. Então, os registros, o mais importante de tudo, deve ser guardado em lugar seguro. O registro, ele pode ser interceptado. Então, os registros de log devem ser guardados de maneira segura e eles são necessários para a auditoria e podem ajudar em ações na justiça, que é aquilo que eu comentei com vocês. E para registrar também tem que ser a data e a hora certa. E por isso que servidores de rede de computadores, a gente não programa data e hora manualmente, a gente usa um servidor de hora. Um ntp.br, por exemplo, é um sincronizador de hora, que é um site, que é um servidor que ele atualiza automaticamente a hora do computador, mantendo sempre em dia. Tá? Computador com bateria fraca na placa-mãe, ele fica atrasando o relógio, por exemplo. Então não faria sentido o cara do banco for lá trabalhar às 10 horas da manhã e o computador está marcando que é meia-noite ou 11 horas da noite, né? Aí o log não pode ficar errado. Então o log sempre tem que seguir o quê? Data e hora de registros sincronizados online. Aqui um exemplo é o NTP-BR, tá bom? E sobre sistema, estamos terminando já, tá? O sistema já entra a questão de o que você deve fazer. Aqui tem um monte de questão técnica, mas eu vou falar de forma mais resumida e genérica para vocês. O sistema, quando eu falo sistema, é o Windows, aqui o computador. Esse hardening, o que prega isso aí? Você só ter aquilo que é necessário para o seu trabalho. Então, se você é um atendente comercial e tal, você tem o sistema do banco, você tem a calculadora, de repente você tem um pacote Office, e você não precisa ter mais nenhum programa, por exemplo, não precisa ter Photoshop, não precisa ter AutoCAD, não precisa ter CorelDRAW, não precisa ter uma série de programas e recursos. Então, tem que sempre pensar o seguinte, deixar somente o que é necessário para o usuário. Você deixa aquela máquina bem básica do básico. Por quê? Se ele precisa de recursos particulares, ele usa o notebook dele para fazer as coisas dele. Mas na empresa, na rede da empresa, para o computador, quanto menos programas, menos vulnerabilidade. Os programas podem trazer falhas e permitir ataques. Tá? Então, quanto menos programa, mais seguro fica o sistema. Então, é uma forma de desativar pacote que não está usando, recurso que não está usando. Então, esse sistema que está aqui, que depois vocês podem ver com mais calma e atenção, eles dizem respeito a essa questão. Tá? Então, assim, manter o computador atualizado, aplicar todos os pacotes de segurança, procurar atualização, sempre manter atualizado. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer relacionado ao próprio sistema, tá? Você remover pacotes extras que não são utilizados, enfim, tá? Então, e relacionado a isso, não só a aplicações, nós temos também uma relação com configurações. Quanto a configurações, o que a gente tem que pensar nessa questão? Questão de backup, como que vai ser a configuração para manutenção dos backups, como que os backups serão enviados de uma máquina para outra, para o servidor, guardar o backup no lugar seguro, né? Então aqui tem várias questões que é mais relacionada à configuração. Ele fala assim, manter um script de hardening da máquina da rede. Isso aqui é extremamente técnico, quer dizer que manter script, pessoal, é uma linguagem de programação. A gente usa muito script para fazer tarefas automatizadas. Então, eu posso pegar uma máquina, quando você entrar na rede, ele vai lá ler um código de programação que eu fiz, que vai desativar o USB, que vai bloquear a tua área de trabalho para você não ficar colocando qualquer papel de parede. Então, ali fala assim, manter atualizados scripts de hardening. Então, é isso. Tá? Essa questão de configuração ela é feita pelo departamento de TI. Então não se preocupe com esse nível aqui de conhecimento das configurações, tá bom? Sei que foi pesado, espero que
estejam gostando. Estão gostando? Se inscreva, me ajuda, tá te ajudando esses vídeos? Eu vou aumentar o índice de gravação para a gente poder cumprir. Nós vamos cumprir até o dia da prova todo o conteúdo. Então fique em paz, bons estudos e curta, compartilhe, deixa aí seu comentário. Grande abraço, valeu!